Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, nós procuramos fazer um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025, um feliz ano novo abençoado, um 2025 abençoado para você e para toda a sua família. Bom, então nós estamos aqui para mais um vídeo. Eu já te peço paciência. Muitas vezes eu procuro fazer o vídeo o mais rápido possível, mas ele acaba ficando muito longo. E aí eu te confesso, eu sou jurássico, então eu não tenho um script, eu não tenho nada programado. Tudo que eu falo é da minha cabeça, mediante as notícias que eu vou ouvindo nos vídeos, né, nos canais interativos do Botafogo, na mídia tradicional, e aí eu faço a minha análise e trago para vocês. E muitas vezes eu pego vários assuntos de vários vídeos, né, de vários companheiros da mídia botafoguense, como TF, Fabiano Bandeira, as lives do setor visitante, Fogão do Meu Coração, Anderson Mota, do canal do Medeiros. Eu vou ouvindo tudo e vou compilando aqui as minhas análises. E são muitos assuntos, né? Então eu confesso que eu deveria fazer até mais conteúdos, cara, mas eu sou muito assim imperativo, né? E aí eu tenho dificuldade assim de me concentrar, de fazer algumas coisas, e aí eu procuro fazer tudo de uma vez só, que é para não esquecer nada. Hoje eu fiz inclusive umas anotações aqui no meu caderninho, rapidinho, pra gente conversar. Primeiro assunto, né? O primeiro assunto, que é o mais comentado aí, é a questão do treinador. Parece que foi feita aí uma entrevista com André Jardine. Eu confesso a você, mesmo sendo um treinador que está tendo sucesso, né, na Liga Mexicana, né, lá no Campeonato Mexicano, lá no México. Ele é técnico do América do México, é o maior clube lá daquele país, é um clube que paga muito bem, inclusive o dono do clube lá, né, o presidente do clube do América do México é o dono da Claro, né, e da empresa de TV mexicana. Então é um time que tem muito dinheiro, é um time que paga muito bem. Eu lembro que uma vez o Djalminha falou que na época que ele jogou no México, por pouco tempo ele jogou, ele falou que nunca recebeu tão assiduamente, né, tão em dia quanto no clube do América do México. E ele achou inclusive que do América do México não, né, dos times mexicanos, eu não sei nem qual foi o time que ele jogou, mas ele falou, cara, eu imaginava que o time que ele jogou, que ele falou lá, teria dificuldade em me pagar, porque eu estava vindo da Europa, aquele negócio todo. Então eu achei que tivia dificuldade, e não teve dificuldade nenhuma. Todo mês eu recebi em dia e um salário muito significativo. Então dinheiro não é problema lá no México. Agora, eu confesso a você, mesmo tendo sucesso, eu não gostaria de um treinador brasileiro. Eu não gostaria de um treinador brasileiro. Por quê? Porque o treinador brasileiro, ele na realidade, ele se preocupa muito em manter o seu emprego. O seu emprego. E mesmo tendo mercado no México, eu acho que ele viria aqui para tentar manter emprego. E quando você tenta manter emprego, aí você deixa de manter firme o seu posicionamento, o seu sistema de jogo. Quando o time perde uma, duas partidas, ele começa a jogar um pouquinho mais na retranca para poder garantir o emprego. Então eu não gostaria disso, eu gostaria de um técnico, realmente um técnico de fora. E um dos meus favoritos é realmente o Luiz Castro. Cara, para de mimimi. Como você fala, eu queria o vagabundo que me desse título. Cara, eu queria também o Luiz Castro que ele me desse título. Eu acredito que, tendo a experiência que ele teve no futebol árabe, eu acho que ele hoje não mudaria tão facilmente como foi lá no passado. Eu já falei sobre isso em vídeos. Eu acho que ele não mudaria tão facilmente. Eu acho que ele levaria o Botafogo a conquistar
muitos títulos. Eu acho que, para mim, não tem problema nenhum com relação ao Luiz Castro. Aí fora o Luiz Castro tem os outros, né? Que aí você vai sempre buscando um português. Tem o Pedro Martins, que está empregado. O técnico empregado, cara, é muito difícil. Você tem que pagar multa rescisória. Às vezes a multa rescisória é alta. Então, eu procuraria um treinador sem vínculo. Sem vínculo. E aí nós temos muitos treinadores aí que estão sem vínculo no mercado. Eu já falei também sobre isso. Hernan Crespo. Tem vários aí que já surgiram aí no radar do Botafogo. O Bruno Genésio, que está no Lille também, tem que pagar multa rescisória. É muito complicado, né? Então, vida que segue. O outro assunto aí é sobre o Bitelo. Parece que o clube russo quer 25 milhões no Bitelo. Sinceramente, com todo respeito, e o que eu falo para você, cara, jogador nasce todo dia. Todo dia tem um jogador novo para você contratar. Então esse valor aí do Bitelo, pelo simples fato dele ser já um jogador experimentado, né? Apesar de novo, tem 23 anos, apesar de ser novo, é um jogador experimentado, já disputou Série A, já disputou Campeonato Russo, já tem uma certa experiência. Cara, mais 25 milhões de euros não dá, infelizmente. Passa para outro. Eu tenho certeza que o Scout tem 3, 4 jogadores nessa mesma posição para cumprir essa mesma função. Porque além do fator comercial da coisa, você tem a questão da função que o jogador vai cumprir, né? Então você está buscando aquele jogador porque você sabe que ele tem uma função dentro daquele esquema que você quer. Porque você não vai procurar um jogador que ele não se encaixa dentro do seu esquema, porque isso seria uma incoerência. Então, dentro da função que o Bitelo iria exercer, cara, tem muitos jogadores aí. Eu tenho certeza que o Scout preparou 3 ou 4 nomes para cada função, tá? Para cada função. Então, o Bitelo, cara, por esse valor não dá. Cara, lógico, se o John Textor quiser, o dinheiro é dele, ele faz como ele achar melhor. O outro detalhe que eu estava lembrando aqui, um jogador interessante, você vê como é que são as coisas, por isso que eu falo, tem muitos jogadores que são interessantes, muitos. E um dos que eu lembrei, depois eu fui pesquisar um pouquinho, ele já fez uma transferência aí de um clube para o outro, parece que agora ele está no Al Hilal. Vocês se lembram do Marcos Leonardo, aquele jogador que foi do Santos? Marcos Leonardo, um centroavante, ele é um centroavante no estilo do Gabigol, não é alto, mas, cara, com a bola no pé e dentro da área, ele é muito eficiente, se desloca muito bem, é muito rápido. Eu lembro que logo no primeiro ano da SAF, né, vocês devem se lembrar, Botafogo 2, Santos 2, ele fez 2 gols no Botafogo, e depois o Botafogo foi lá e empatou o jogo, né? O Santos abriu 2-0 com 2 gols de Marcos Leonardo. É um jogador muito ágil, muito esperto e poderia ser lá contactado para alguma eventualidade lá futura, né? Marcos Leonardo, é por isso que eu falo, cara, sempre tem um jogador. O Marcos Leonardo na época era comparado ao Vitor Roque, tinha o mesmo perfil do Vitor Roque, eu não sei se vocês se lembram disso, é mais ou menos por aí. Então o jogador tem aos montes, cara, nasce aos montes no futebol brasileiro e no futebol mundial. Eu falei sobre o jogador argentino que está no Zenit da Rússia, deve estar até na reserva, né? O Luciano Lobolton, acho que é Lobolton o nome dele, é uma coisa assim. Então eu já falei sobre isso, cara, chega lá, é um jogador barato, não deve ser tão caro assim, e pode servir. Deve ter outros jogadores no futebol argentino, no futebol uruguaio, no futebol paraguaio, no futebol venezuelano, no futebol equatoriano. Esses clubes da América do Sul, eles estão sendo muito bem munidos de jogador, né? Eles têm capacidade de municiar os times de maior poder dentro do futebol sul-americano. Eles trabalham para vender jogadores para o River Plate, para o Boca Juniors, né? Para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Botafogo. Hoje, Botafogo, né? Já crescendo. Então, cara, tem muitos jogadores aí. Eu tenho certeza que o Scout tem 3, 4 jogadores para cada posição. Inclusive, outro jogador também
que eu pesquisei que pode ser interessante. O Botafogo, que é o Jair, tá nesse embrólio aí dos valores altíssimos, e eu procurando ali, até times de segunda divisão, eu procurei assim, zagueiros canhoto, né? Zagueiros canhoto para jogar pelo lado esquerdo. E eu vi aqui, cara, do Ituano. É uma pesquisa, cara. O Scout vai pesquisar. Mas eu fiz a minha pesquisa. E eu encontrei aqui o Vinícius Pós. Vinícius Pós é um zagueiro do Ituano, 21 anos, canhoto, 1,97 m. Cara, você já tem um jogador semelhante ali ao Barbosa, ao Alexander Barbosa. Que se você botar um para aprender com outro, mais novo, aprendendo com mais experiente, cara, no final você pode ter um jogador muito interessante e depois muito valioso para o seu elenco. Vinícius Pós. Pois é. Cara, eu não vejo na mídia interativa, independente do Botafogo, ninguém dando uma opinião sobre o jogador, ninguém fazendo uma indicação sobre o jogador. Ah, o scout trabalha. É claro que o scout trabalha, é para isso que ele é pago. Né? Mas a gente pode ter também os nossos jogadores, achar também que aquele jogador vai dar certo. Eu estou falando do Marcos Leonardo, que eu não vi ninguém falar desse jogador até hoje. Ninguém, não tem nenhum time interessado nele. Quanto ele custa? Eu lembro que o Michael, que estava lá fora, o Flamengo foi lá e buscou o Michael de volta. Então o Marcos Leonardo é um jogador que está lá fora que você pode tentar trazer de volta. Assim como foi o caso do Igor Jesus, que no Igor Jesus o fato foi que ele quis voltar. Mas você pode chegar lá, conversar, Marcos Leonardo, como é que é a tua situação? Você é titular, você é reserva? Como é que você está se sentindo bem aí e tal? O que você acha dessa situação assim? E é um jogador aí. Esse outro, Luciano Pós, eu estou falando. Assim como eu já falei de vários outros jogadores, inclusive falava do Cuiabano. E agora falei também sobre o Luan Cândido. Na mesma época que eu falei do Cuiabano, eu falei sobre o Luan Cândido e sobre o Juninho Capixaba. Inclusive eu falava o seguinte, o Bragantino, ele não é um time que fica prendendo o jogador. Se você chegar lá com uma boa proposta, o Bragantino vai vender, porque essa é a característica da SAF, vamos dizer que é uma SAF, né? O que não é o caso do Bragantino. O Bragantino não é o SAF, é um clube empresa mesmo. Então, cara, você chega lá, você oferece e o Red Bull vai vender. O Red Bull vai vender. Entendeu? Porque esse é o padrão deles. Então, o Claudinho foi vendido. Eles vendem, eles não fazem questão de segurar o jogador. Então, eu falava isso do Luan Cândido lá naquela época. Né? E do Cuiabano, eu falei, cara, se o Grêmio está oferecendo o Cuiabano para uma negociação com o Júnior Santos, é porque esse jogador, ele é negociável. É a mesma coisa o Bragantino. Se o Bragantino ofereceu o Luan Cândido para uma negociação com o Danilo Barbosa, cara, essa é uma negociação de ouro. Cara, vai lá, cede o Danilo Barbosa, mas já pega o Luan Cândido, não pega com possível ou obrigação de compra. A obrigação de compra é melhor do que tem um outro termo lá, né? Tem um outro termo que é usado lá com opção de compra. Opção de compra. Não, com obrigação de compra é diferente, né? Mas você já chega lá e já paga. Meu irmão, olha só, qual o valor? É esse, eu vou pegar, porque o cara tem 21 anos. Tem 21 anos, Luan Cândido, um excelente lateral esquerdo, um excelente zagueiro para ficar ali também, junto com o Barbosa, junto com o Luciano Pós, e você vai ter, cara, um elenco maravilhoso. Então é isso que eu falo nos meus vídeos. Eu faço análise de tudo aquilo que eu vejo, mas eu dou opinião, eu pesquiso, eu vou lá buscar jogador. Você se lembra de algum jogador? Vai lá no comentário, vai lá na descrição, vai lá, faz seu comentário, diz assim, cara, você se lembra do jogador tal? Você se lembra daquele jogador fulano de tal? Eu não sei se você tem essa percepção, se você tem essa lembrança de alguns jogadores, mas eu tô lembrando aqui um jogador para você, o Marcos Leonardo, um excelente centroavante. Não é alto, mas o fato do centroavante ser alto ou não quer dizer que ele vá dar resultado. O Marcos Leonardo é um jogador que já teve no futebol brasileiro, muito goleador, muito ofensivo, muito
eficiente dentro da área e até fora da área, cara, uma excelente opção para o Botafogo. É só você chegar lá e fazer a sua pesquisa, o scout do Botafogo. Então é isso aí. Hoje nós vamos falando sobre isso. Falamos sobre o Bitelo, falei sobre o Vinícius Pós, falei sobre o Marcos Leonardo, falei sobre o André Jardim e ainda falei sobre o Luan Cândido e o Cuiabano, que não estava aqui no meu scriptzinho que eu fiz aqui rapidamente, porque como eu falo, cara, como eu faço tudo de cabeça, até passei aqui, tô indo para 16 minutos, eu faço tudo de cabeça, não tenho assim então às vezes o meu vídeo é um pouco mais longo. Mas é isso aí, meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilhe nossos vídeos. Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp e fala aí, cara, olha o que esse cara fala sobre o Botafogo. Ele é meio doido, mas ele tem aí, vê o que você acha lá, compartilha com seus amigos. Né? Pede para os seus amigos também se inscrever no canal. É mais um amigo para falar sobre o nosso Botafogo. E aqui nós só falamos do Botafogo, ok? Então é isso aí. Um grande abraço. Ó, tem um Pix aqui na descrição. Se você quiser ajudar o canal, você pode ajudar. Ninguém ajudou até hoje, mas também não tem problema nenhum, porque eu não vivo de YouTube. Eu vivo aqui para fazer minhas análises e para deixar tudo registrado. Nossos vídeos são todos numerados. Do vídeo 1, parece que estamos no vídeo 444, se não me engano, ou 45, alguma coisa assim. Então temos muitos vídeos aí. Esse é o primeiro vídeo do nosso ano de 2025. Então é isso aí, rapaziada. Um grande abraço. Saudações alvinegras.